Na aula de hoje apresentaremos algumas dicas técnicas de como gravar vídeos com celulares e tablets. O primeiro passo é sempre o planejamento. Vamos falar um pouco de dicas práticas de como organizar a produção do seu vídeo. Faça uma lista com tudo que você irá precisar. Alguns itens são sempre necessários, como câmera, tripé ou algum tipo de suporte e microfone. Anote nessa lista tudo o que mais for importante ou necessário para que você concretize o seu vídeo. Antes de começar uma gravação, sempre limpe a lente da câmera. Confira também se a resolução do seu celular ou tablet está na resolução máxima. No caso do iPad, tá, ou dos Apples, como é que funciona aqui? Eu vou procurar sempre essa engrenagem aqui, e daí lá nessa engrenagem a gente vai procurar aqui, no caso, a câmera, foto e câmera. E daí aqui ainda tem uma opção legal que é importante falar para vocês, o grid, ou a grade que a gente consegue colocar. Se eu habilitar isso aqui, vai aparecer uma grade depois, quando a gente estiver enquadrando na câmera, que facilita tu pensar a regra dos terços e compor o teu enquadramento. Daí aqui eu também tenho as características do vídeo, eu tenho a opção 720p e 1080p. E a gente, no caso, acha melhor sempre escolher a maior resolução possível, que no caso aqui é 1080p. Um dos segredos para a captação de um áudio de qualidade é colocar o microfone adequado o mais próximo possível da fonte de som. Para o seu vídeo ter um áudio de qualidade, utilize sempre que possível microfones específicos, porque ao utilizar diretamente o microfone interno do seu celular ou tablet, você captará a ambiência daquele local, ou seja, todos os ruídos daquele local. Quando você utiliza um microfone como este, por exemplo, de lapela, muito comum, muito barato, encontrado na internet, esse aqui, por exemplo, custou menos de R$30. E é um microfone que ele vai acoplado diretamente no seu celular ou tablet. Este microfone, ele é colocado na lapela, ou seja, fica muito próximo da fonte de som numa entrevista, por exemplo, facilitando a captura de um áudio de qualidade. Oi, eu tô aqui na frente do prédio da arquitetura da URGS gravando esse vídeo para vocês. Oi, eu tô aqui na frente do prédio da arquitetura da URGS e tô gravando esse vídeo para vocês. Sempre que possível, utilize um microfone adequado, coloque o mais próximo possível da fonte de som e também procure gravar em ambientes com menos ambiência, com menos ruídos ambientes. Evite locais com trânsito muito perto ou pessoas conversando em voz alta. Todos esses fatores vão influenciar na qualidade da captura do seu áudio. Quando você vai gravar um vídeo com celular e tablet, lembre-se de sempre que possível utilizar o modo paisagem, onde o celular ou tablet captura a imagem no modo horizontal. A maioria das janelas de visualização de vídeos hoje em dia são em modo horizontal, modo paisagem, também conhecido por 16:9 ou widescreen. O modo retrato, um modo na vertical, é um modo utilizado em algumas mídias só, como alguns apps, inclusive alguns festivais para vídeos produzidos no modo vertical. Se este não for o caso da sua produção, grave sempre no modo paisagem, na horizontal. Isso permitirá que o seu vídeo não fique com aquelas linhas pretas indesejadas na finalização. Um vídeo estável sempre é uma boa opção. Evite gravar vídeos com a câmera na mão, com muitos movimentos. Isso pode gerar um certo desconforto na sua audiência. Se não houver um motivo para isso, evite. O ideal é sempre utilizar tripés ou algum tipo de suporte que dê mais estabilidade para o seu celular ou tablet. Estes aqui são suportes universais encontrados na internet
que custam muito pouco e são muito úteis. Neles vocês podem colocar o seu celular ou tablet, encaixá-los e fixá-los em algum tripé ou algum tipo de suporte mais específico para vídeo. Então, ó, eu coloco o celular nessa base aqui com a tela virada para fora do suporte, apoiada aqui no canto, e daí, ó, levanto aqui para encaixar bem, deixando liberada a câmera, a visualização e também possíveis botões que a gente precise utilizar. Uma dica importante para a qualidade da captura de imagem em um vídeo é o aproveitamento da luz natural. Quando você for gravar vídeos a céu aberto, sempre que possível, procure gravá-los antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Nestes horários, o Sol está mais distante da Terra, o que faz com que tenha uma camada maior de atmosfera entre o Sol e a Terra. Esta atmosfera, ela funciona como uma espécie de filtro solar. Por isso que temos essa cor alaranjada da luz ao amanhecer e nos finais de tarde. Essa luz também está num ângulo mais diagonal, próximo de 45 graus, o que faz com que tenhamos uma luz mais comum, mais agradável aos olhos. Quando o Sol está ao meio-dia, ou seja, bem de cima, ele fica muito próximo da Terra. Ou seja, a atmosfera entre o Sol e a Terra é menor, o que faz com que esse filtro seja menor, a intensidade da luz seja muito maior e por isso o Sol é muito forte. Gera também algumas luzes desagradáveis, algumas sombras muito desagradáveis e feias, porque são de cima para baixo. Essas sombras, elas aumentam olheiras e, enfim, é uma luz chamada dura e não suave, como a luz que vem antes das 10 e depois das 4 horas. Isso é uma média, obviamente. Portanto, sempre que possível, procure agendar as suas gravações quando em externas, né, na rua a céu aberto, nestes horários, para facilitar a captura da imagem. Caso você tenha que gravar em algum horário onde a luz é mais forte, vindo mais de cima, você pode usar difusores, que são encontrados na internet ou em lojas de fotografia e vídeo e que facilitam uma luz difusa e muito melhor. Vamos falar um pouco agora sobre a operação da sua câmera. Você colocará o seu celular ou tablet no seu suporte, seja ele um tripé ou estabilizador, e fará a composição do seu quadro. Sempre é bom utilizar a regra dos terços. Como não temos muito tempo aqui, talvez não aprofundemos muito essa questão, mas você pode pesquisar mais na internet, existem muitos tutoriais, livros que falam sobre isso. Outras pesquisas importantes também são relacionadas à fotografia em geral, né? Exposição, velocidade, abertura, todas essas questões também influenciam a sua fotografia, ou seja, a fotografia do seu vídeo. Primeira coisa que você vai fazer é buscar um enquadramento proporcional, que conte a sua história, que remeta àquela intenção que você deseja, seja uma entrevista, um plano de ilustração, enfim. Depois, o que você deve fazer é controlar a quantidade de luz na sua imagem. Para fazer isso em celulares e tablets, você normalmente, a maioria dos dispositivos, permite que você toque no ponto onde você gostaria de fotometrar. Tocando neste ponto, se ele estiver muito escuro, ele clareará. Se ele estiver muito claro, ele escurecerá um pouco. Alguns dispositivos, quando você toca, aparece alguma espécie de marcação, como aqui está aparecendo esse sol, permitindo com que você clareie ou escureça mais a sua fotografia conforme achar necessário. O importante é sempre fotometrar, ou seja, equilibrar a luz do seu objeto principal. Muitas vezes, o fundo do seu plano ficará estourado, ou seja, com muita luz, ou subexposto, ou seja, com pouca luz. O mais importante numa fotografia de vídeo é que o seu objeto principal esteja fotometrado de maneira normal, ou seja, com uma luz agradável, uma luz natural. Sempre que possível, claro, equilibre o fundo
com o objeto principal e assim por diante. Outra questão importante é o foco. O foco nestes dispositivos também normalmente é controlado pelo toque, ou seja, se eu vou tocar especificamente onde é o foco mais importante do meu enquadramento. Se for uma entrevista, normalmente nós focamos nos olhos ou nos dentes da pessoa. Se for uma imagem, uma paisagem, você vai ver qual é o ponto principal daquela paisagem para a sua história ou para o seu vídeo e focará nele. Alguns dispositivos também permitem que você faça o foco manualmente, ou seja, mudança de foco, um foco mais adiante, mais atrás. Alguns apps permitem que você escolha também ISO, né, sensibilidade da sua captura de imagem e às vezes até velocidade. Se você entende um pouco mais de fotografia ou quer se aprofundar no assunto, você pode buscar esses apps, muitos são gratuitos, e controlar manualmente ou mais manualmente ainda a sua câmera, o seu dispositivo. Outra dica interessante é evitar a utilização de zoom na imagem. Por mais que alguns dispositivos permitam o zoom na imagem, este zoom normalmente ele é digital, ou seja, é um zoom feito pelo software da câmera e não um zoom óptico. Um zoom digital nada mais é do que como se você desse um zoom na finalização, na sua edição, ou seja, começa a pixelar a imagem, porque o pixel fica maior. Portanto, sempre que você quiser um enquadramento mais fechado, procure aproximar o seu dispositivo do plano e não dar um zoom digital. Essa é uma dica muito importante. Uma dica importante é sempre que possível utilizar a câmera posterior do seu dispositivo, ou seja, a câmera que fica atrás do seu dispositivo. Normalmente essas câmeras têm uma resolução maior, ou seja, você terá uma melhor qualidade na sua imagem. As câmeras frontais facilitam muitas vezes quando eu quero gravar sozinho, sem a ajuda de alguém, pois eu consigo me visualizar na imagem. Uma dica importante para gravar com câmeras frontais é sempre procurar aonde a câmera fica no dispositivo. Você pode fazer isso da seguinte maneira. Colocando o dedo próximo à câmera, você localizará, se tiver dificuldade de localizá-la, aonde ela fica. Sempre que você for gravar um vídeo, procure olhar para a câmera, ou seja, para a sua audiência. Isso fará com que eles mantenham a atenção em você. Se você fica olhando para o monitor, ou seja, onde você está se vendo, seu olhar vai ficar sempre desviado, o que prejudica que a sua audiência mantenha a atenção no seu vídeo. Ou seja, se utilizar câmeras frontais que têm normalmente uma resolução mais baixa, olhe sempre para a câmera durante a gravação. Mas procure sempre utilizar as câmeras posteriores que normalmente têm uma resolução maior.